Olá, eu sou a Lu Haug e hoje estamos começando mais um Espaço News Litoral Norte. E o programa de hoje está recheado de informações. Vamos falar sobre câncer de próstata e também sobre um concurso que a CDL de Balneário Camboriú está promovendo. E estamos aqui na Versalhes Brasil para gravar o programa. E fiquem ligados que ainda a gente tem o quadro da Clínica Cell Odontologia Avançada e da Vina Umbrava. Fique conosco. Olá, e hoje nós estamos com o Dr. Gilberto Almeida, que é urologista. Olá, doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, Luciana, eu que agradeço o convite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em alta, que é o câncer de próstata, que é o segundo que mais mata homens no Brasil. Doutor, e o que é o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata é um tumor maligno, né, que acomete os homens após os 40, 45 anos e acomete uma glândula que só o homem tem, que é uma glândula que se chama próstata, que fica abaixo da bexiga e é responsável pela fertilidade no homem, né? Sem a próstata, o homem não seria fértil. E esse tumor acomete os homens a partir dessa idade, onde a próstata começa a perder um pouco da sua função e aí começam a aparecer as doenças, como o câncer de próstata. E existe prevenção? Na verdade, quando a gente fala de prevenção de câncer de próstata, a gente não é uma prevenção de um diagnóstico tardio, de uma doença avançada, né? Onde a gente praticamente não tem mais chance de cura. A prevenção é desse estágio da doença. Então, quando a gente fala de prevenção do câncer de próstata, é o que a gente quer alertar para os homens para fazer o diagnóstico num estágio inicial, onde a chance de cura aí alcança quase 90% a 92%. E então, para prevenir é o exame. E quais a avaliação, são, né? E quais são essas avaliações, esses exames? Basta eu fazer o exame, né, o homem fazer o exame de sangue ou tem que fazer também o de toque? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Na verdade, o diagnóstico de um câncer de próstata, ele é feito por uma biópsia da próstata. O exame de sangue, que é o exame de PSA, e o exame de toque retal, que faz parte do exame físico, de uma consulta com o urologista, eles são exames que nos auxiliam para a gente suspeitar de um câncer de próstata. Então, nem o exame de sangue, nem o exame de toque vão nos dar o diagnóstico. Então, o que é importante? O importante é o paciente consultar com o seu urologista todos os anos, a partir de uma data, 45 anos, enfim, para daí o urologista, que é um médico especialista da área, saber o que fazer e, numa suspeita do câncer de próstata, fazer uma biópsia de próstata, né? O grande problema nesse cenário é que o PSA, que é um exame de sangue, é muito fácil, muito acessível, sim. Então ele se difundiu muito rápido, e o exame físico, que é o exame de toque retal, tem o tabu da masculinidade, então se desvirtuou um pouco esse diagnóstico, né? Mas quem faz o diagnóstico não é nenhum deles. É a biópsia de próstata. E quem vai pedir a biópsia de próstata é o médico especialista. Então, o senhor falou que a partir dos 45, mas se eu tenho histórico familiar na família, daí o ideal é fazer antes. A partir de que idade, mais ou menos? Na verdade, a recomendação em geral de todas as sociedades internacionais de urologia, tanto a brasileira também, é a partir dos 50 anos para aqueles homens que não têm fatores de risco. E antes, a partir dos 45, para os homens que têm fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? História familiar, principalmente irmão ou pai, né? Se o paciente é descendente negro, pois os negros têm uma incidência maior de câncer de próstata, mais jovem e um câncer geralmente mais agressivo. E se o paciente tem obesidade mórbida? A obesidade também aumenta a chance de um câncer mais agressivo. E hoje, mais modernamente, a gente sabe que homens que têm história familiar de câncer de mama ou de ovário na parte feminina também podem ter uma incidência maior do câncer de próstata por causa da mutação de um gene específico para isso. Então, o interessante realmente é consultar o seu urologista anualmente, pelo menos. Isso. O diagnóstico do câncer de próstata ele não é tão simples quanto ele parece. Ele não é pelo exame de sangue como um diabetes, por exemplo, que o açúcar estando muito alterado ele já dá o diagnóstico. O exame de sangue não dá o diagnóstico. Ele é um quebra-cabeças, né? Que o urologista é que vai saber diferenciar isso e fazer o diagnóstico. E existem sintomas que o homem pode perceber que está na hora de procurar? Digamos que ele nunca fez, né, nenhum exame e tal, e ele sentiu alguma coisa, existem sintomas? Isso é muito importante, Luciano, muito importante, porque assim, um diagnóstico num estágio inicial da doença não está acompanhada de nenhum sintoma.
né? O câncer de próstata por si só, numa fase inicial, onde a gente cura o paciente, não tem sintomas. Ele vai ter sintomas quando a doença está muito avançada, né? Então a gente não deve esperar nenhum sintoma para a gente fazer um diagnóstico de câncer de próstata. A próstata ela pode ter outras doenças, como a prostatite, que é uma infecção, ou como a hiperplasia prostática benigna, que é o inchaço da próstata. E aí sim pode-se ter sintomas, né? Que é dificuldade de urinar, sangue na urina, a paciente que urina muito à noite, não consegue esvaziar bem a bexiga, pode ter infecções urinárias de repetição, mas o câncer por si só, não. A gente não deve esperar sintomas para fazer diagnóstico. Por isso, da importância de uma campanha como Novembro Azul, que é para alertar as pessoas da existência desse tumor, alertar as esposas, as filhas, as também, parceiras, as companheiras, para levarem esses homens também ao urologista. O que se fala muito é que os homens acabam sendo um pouco mais relapsos nessas questões, né? Eles têm um pouco de medo, fogem, né? Eu acho que a questão não é nem medo, é falta da cultura. Porque a mulher, ela já vai ao ginecologista desde o início da vida sexual, ou até quando ela começou a menstruar, ela já vai ao ginecologista com 10, 12, 13 anos. O homem não precisa, em tese, deveria, né? Ir no urologista na adolescência, até para uma orientação e tudo mais. Mas não se tem essa cultura ainda no Brasil. Então o homem tem um câncer que incide depois dos 40 anos e aí ele não criou essa cultura. E pelo receio também, né? Pelo receio do exame de toque, que não tem problema algum, né? É um exame rápido e indolor, se for comparar com os exames que as mulheres têm que fazer, como o exame especular do colo do útero ou mamografia, não tem nem comparação, né? Então o homem não tem essa cultura, né? E às vezes até por desconhecimento. Por isso da importância do Novembro Azul. Doutor, e quais são os tratamentos para o homem que foi detectado câncer de próstata? Então, vamos lá, vai depender do estágio, né? Se a doença está na próstata, localizada na próstata, numa fase inicial, a gente geralmente faz ou cirurgia ou radioterapia com chance de cura alta, acima de 90%. Se a doença já saiu da próstata, já tem metástases, já está uma doença avançada, a gente não tem mais chance de cura praticamente. A gente vai tratar com tratamento sistêmico, né? O que muitas vezes se chama de quimioterapia. Para próstata ou para mama, a gente faz hormonioterapia, em alguns casos quimioterapia. Então, basicamente, são esses dois tipos de tratamento, né? Mas vai depender do estágio e a chance de cura aí muda da água para o vinho. Sim. Então, a dica realmente é prevenção indo ao urologista. Com certeza. Doutor Gilberto, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigada por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E agora a gente vai para os nossos comerciais e a gente volta já já.